E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre esse baita livro aqui, um livro de contos do fenômeno editorial Itamar Vieira Júnior, que fez tanto sucesso com Torto Arado. É o livro Doramar, ou A Odisseia, que saiu pela Todavia agora em 2021. Um livro de pouco mais de 150 páginas, com contos mais curtos, 3 ou 4 páginas, contos um pouco mais longos. E aqui a gente vai ver e manter boa parte daquilo que o consagrou com o Torto Arado. Na verdade é que tem contos que são anteriores ao Torto Arado, porque são de um outro livro que ele escreveu, que é a Oração do Carrasco, e aqui com contos novos pós-Torto Arado. E para você que chegou do nada aqui no canal, tá perdido, eu sou o Luigi, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal a gente fala sobre livros, sobre literatura em geral, mas a gente foca um pouquinho mais em literatura brasileira contemporânea. Tô tentando chegar nos 2.000 inscritos. Você poderia me ajudar? Por favor, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, fale com os amigos, divulgue nas redes sociais, ative o sininho para você não perder nada, a poder acompanhar todo o conteúdo aqui do canal, e já escreve aqui nos comentários se você já leu algum livro de Itamar Vieira Júnior e se você gosta dessa editora, que é uma baita editora brasileira, que é a Todavia, vem realmente publicando vários nomes interessantes da literatura brasileira contemporânea, beleza? Fechou isso, vamos falar sobre Doramar, ou A Odisseia. O que a gente pode falar num panorama geral sobre esses 12 contos que compõem o livro? A escrita é praticamente do mesmo estilo, não vi muita diferença no estilo de escrita entre o Torto Arado. Para quem não sabe, né, gente, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro que ganhou muitos prêmios, o Prêmio Leg em Portugal em 19, depois ganhou 2 prêmios no Brasil em 2020, e é um livro que vendeu muito, né? É um livro que muita gente falou, saiu em redes sociais, em canais, em Instagrams, etc. Esse estilo que o consagrou em Torto Arado, que todo mundo adorou ler, também está aqui. Então você percebe sim um estilo de escrita que ele vai mantendo e vai se apurando. Excetuando o conto que dá nome ao livro, os outros todos se passam fora dos grandes eixos urbanos. A gente nunca está nas grandes cidades. A gente está sempre fora desses eixos urbanos. O que é uma coisa bem interessante, porque a literatura contemporânea brasileira ela é sobretudo urbana, né? E urbana dos grandes centros, seja São Paulo, Rio ou outras grandes cidades do Brasil. Aqui não, aqui a gente tem um escapar dessas grandes regiões. Quem são os personagens centrais dessas narrativas? Geralmente são pessoas pobres, pessoas descendentes de escravizados, negros, indígenas, né, os povos originários do Brasil, pessoas excluídas socialmente. Essas são as pessoas que recebem o foco da câmera de Itamar Vieira Júnior no livro. São personagens, gente, principalmente desterritorializados, ou porque tomaram a terra deles, por exemplo, se uma aldeia indígena cujas terras eram preservadas e foram tomadas, ou pessoas que vieram, ou descendentes de quem vieram da África, e aí estão numa terra que é um pouco sua e um pouco não é, por causa dessa relação com o passado. Mas apesar de eu falar dessas duas questões de terra aqui, eu acho que a chave de leitura está em um outro lugar aqui. Se em Torto Arado a questão era a terra, aqui eu acho que a questão que guia a leitura é a água. Se a gente olhar nos contos, tem vários contos em que a água é muito presente, ou por meio de rios, ou lagoas, ou o próprio mar. A água ela é fundamental nisso. E se a gente pensar no título Odisseia, não na Odisseia no sentido de travessia difícil, mas se a gente pensar na origem, lá na Odisseia de Homero, a gente vai ver essa relação com o mar também. Então eu acredito aqui que a questão da água, esse elemento da vida, ele pulsa tão forte como a questão da terra pulsa em Torto Arado. E quais são os temas centrais desse livro?
povos originários, descaso com esses povos, escravidão, racismo, abismo social, pobreza e relação com a própria terra. São histórias muitas vezes contadas pelo olhar desse povo sofrido. Então é pela voz deles que a gente vai conhecer. E inclusive aqui eu fiquei muito feliz de ver um conto em que há uma personagem haitiana. Olha, a literatura brasileira está devendo isso em relação ao Haiti, sabe? Ao Haiti e à Venezuela principalmente. Nos últimos anos nós estamos recebendo inúmeras pessoas que vêm do Haiti, da Venezuela mais recentemente, e essas pessoas, na verdade, elas não estão integradas junto com os brasileiros, elas meio que vivem à parte, e na literatura elas quase não são citadas. Só na região onde eu vivo, que é uma cidade de 450 mil pessoas, a gente tem 8 mil haitianos nessa região. Né? Então, assim, é por isso que eu escrevi um conto no meu livro A Aspereza da Loucura, um conto em que há um haitiano. E fora um conto ou outro, eu não me lembro de grandes aparições de personagens haitianas, então é um ponto positivo aqui. E é interessante justamente no conto em que ela aparece, que se chama Meu Mar, Fé, entre parênteses, é o encontro de uma imigrante senegalesa e de uma imigrante haitiana. Ou seja, são duas comunidades que têm muita coisa em comum, mas que são bastante diferentes. Elas tentam se comunicar dentro do crioulo que elas falam, mas são duas linguagens já diferentes, separadas historicamente, com as suas características específicas, e mostrando essa travessia, né? essa vinda, esse deslocamento até o Brasil. Nesse conto, por exemplo, tem uma passagem chave de leitura para o Brasil. Uma das personagens, ela repara e vê que no Brasil acontece como aconteceu historicamente na Europa. Quer dizer, os brancos é que são ricos, salvo raríssimos exemplos, e são os negros, que são os porteiros, são os motoristas de ônibus, são os cozinheiros, né, são as faxineiras, etc. Então ela percebe que a diferença do extrato social a partir da cor da pele. Há um outro conto muito interessante que é Farol das Almas, em que os personagens negros têm que construir um farol para orientar navios negreiros que vão trazer pessoas escravizadas, irmãos, vizinhos dessas pessoas que constroem o farol. Voltar também é um conto bastante interessante, em que é o regresso a um lugar. Na verdade é um lugar, é uma terra em que todos foram desapropriados para a construção de uma barragem. Então vão fazer uma barragem no rio e vai alagar aquele pedaço, e só essa mulher divina é que não sai de lá. E um dos personagens que vão acompanhar então a conversa com a divina é que faz esse regresso, e é interessante porque aqui tem, como eu falei, uma relação muito forte com a água, né? A água que é o caminho que trouxe as pessoas até o Brasil. A água é aquela que afogou as pessoas na travessia. Essa água também é a água que destrói, que mata. Então a água ela tem dois sentidos na obra. Ela é vida, mas ela também é morte. Na Profundeza do Lago, um outro conto, a gente vê claramente isso. É uma professora que foi afastada da escola, né? Ela está sendo perseguida por ser doutrinadora, uma coisa que a gente vem ouvindo muito nos últimos tempos, e ela vai se refugiar numa espécie de sítio, casa de campo, que o marido comprou. Ela vai passar um tempo ali, e ali ela encontra então uma barragem, um lago, etc. E vão aparecer personagens que moravam perto do rio, e quando o rio é barrado, então eles não têm mais o que comer, porque eles tiram do rio o seu sustento, dos peixes do rio, e eles precisam passar nessa casa ou em outras casas pedindo alimento. E eu separei um trechinho para vocês, gente, para terem uma noção um pouquinho do estilo do Itamar Vieira Júnior aqui nesse livro. Então, bora para a leitura. Vou carregando as coisas que vou encontrando. Carrego uma sacola velha de palha que trancei, andando com a única roupa que depois de muitas luas é só um trapo. Vou andando para frente para encontrar um lugar, mas eu deveria ter voltado, deveria ter mergulhado no mar. Se tenho uma lama, chegaria a alguma terra, chegaria ao lugar dos meus avós,
onde eles tinham sido senhores antes que os outros homens das aldeias que guerreavam tivessem tomado minha avó como prisioneira. Ela que sobreviveu à viagem de morte, atravessando o mar, pedindo aos seus ancestrais que não a deixassem descer ao mar como comida de peixes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, recomende. E se vocês já leram Itamar, por favor, escrevam aqui, ok? Fico por aqui então. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.